Foi censura ou não o que fizeram com o filme de Danilo Gentili? Bom, primeiro é importante você entender que as crianças e as mulheres em situação de guerra sempre são protegidas. Por quê? A família é a base da sociedade. O ser humano só pode resistir e persistir na face da terra se a família for protegida. Você se lembra que a guerra da Ucrânia, quem teve prioridade para fugir do país? As mulheres e as crianças. Você se lembra do Titanic, do filme Titanic? Quem teve preferência para fugir do barco? As mulheres e as crianças. A criança, por ser o membro mais frágil da família, logo merece melhor atenção. Mas foi censura ou não o que fizeram com o filme de Danilo Gentili? Ele mesmo está reclamando, dizendo que foi vítima de censura e de perseguição do governo. Foi ou não? Bom, primeiro é importante você entender que o filme, O Pior Aluno, traz erotização precoce dos pequenos. Eu estou usando aqui uma linguagem mais moderada, porque senão a plataforma vai proibir o meu vídeo. E também tem abuso de incapaz, porque assim a Constituição diz que a criança deve ser protegida porque ela é incapaz. Luiz Alberto, o que a Constituição Federal diz a respeito do assunto? No artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Logo, o Estado tem poder para classificar os filmes, ou aquilo que interessa ou atinge as famílias. Artigo 221 da Constituição. A produção e a programação das emissoras de rádio e TV atenderão aos seguintes princípios. E atenção, nós que somos jornalistas, nós que somos escritores, produtores de conteúdo, nós sabemos que a Constituição reza sobre essas questões. Logo, nós não fazemos isso ou podemos afirmar que nós não sabíamos, porque a Constituição está aí e nós sabemos o que está escrito a respeito dessas produções. E também o próprio streaming também sabe, as emissoras de rádio e televisão também sabem, assim como os jornalistas. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, tudo que desrespeita a família ou o valor e a dignidade da pessoa, a Constituição proíbe. O Estatuto da Criança e do Adolescente também fala a respeito desse assunto. No artigo 78, diz que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada com advertência em seu conteúdo. Você percebe que esses conteúdos, eles têm uma forma especial de ser tratado. Parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente. As editoras cuidarão, então a editora é que é responsável para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Então não é o Estado, não é o pai, não é a mãe. É a própria editora, é a primeira responsável por esse cuidado, por essa proteção. Artigo 232 do ECA. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, os produtores como o Danilo Gentili e o Fábio Porchat podem ser incluídos no artigo 232 do ECA. Pena de detenção de 6 meses ou 2 anos, porque expuseram 2 crianças nas cenas. E logo o jornalista sabe que não poderia ter feito isso de antemão. O problema maior é porque incluíram crianças na cena. Não que esse tipo de filme é proibido no Brasil, mas o problema e a proibição é incluir criança na cena. Então, é proibido incluir criança. Artigo 241. Compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. Como diz Danilo Gentili, que aquilo lá era só uma simulação de uma história que ele criou. Pois é, mas real ou simulado não pode pelo estatuto que protege a criança e o adolescente. O Código Penal também fala sobre o assunto. Artigo 218. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos. Olha, tinha menor na cena. Menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Está aqui também no artigo penal. E o que diz aqui o Código Penal? Pena de reclusão de 2 a 4 anos. 2 a 4 anos. A Constituição Federal diz mais a respeito do assunto.
O artigo 226 diz que a família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Logo, o Estado e o Ministério da Justiça têm poder para fazer o que fez. Não é perseguição, é atribuição do Estado legislar sobre essas questões. Mas o que é mais importante de tudo, mais do que as plataformas, mais do que as emissoras de televisão, mais do que os produtores e mais do que os artistas envolvidos, é o artigo 229 da Constituição Brasileira. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Então, a responsabilidade também é do pai de não deixar os filhos e aqueles meninos que estiveram expostos ali. Os pais também podem ser penalizados, porque a responsabilidade é deles. Não é do Estado, não é da escola, não é da mídia, não é do professor. A responsabilidade primária é dos pais, de criar e educar os filhos menores. Então esse é o problema. Não é que houve perseguição. E os psicólogos sabem disso, que deve-se levar em consideração, sempre quando você for educar a criança, levar em consideração a idade da criança, com certo cuidado emocional delas. Inclusive você acha vasto material nas redes sociais sobre essa questão. Veja essa matéria aqui do Sempre Família. Falar sobre a guerra da Ucrânia com crianças exige considerar idade e cuidado emocional. Até para você falar de algo substancial, algo vexatório ou algo que pode abalar o emocional da criança, deve ser feito com cuidado e respeitando a idade de cada pequeno. E tem mais. Talvez outra coisa que muitas pessoas não comentaram. Segundo a deputada Carla Zambelli, esse filme, com a piada de Pedô, recebeu recursos da Lei Rouanet. Segundo a deputada, o filme foi produzido em 2014, na época do governo Dilma Rousseff, e que recebeu mais de 3 milhões e 200 mil reais de verba da Lei Rouanet. Então, fazendo esse tipo de ato contra crianças, contra os menores, contra os incapazes, com dinheiro do seu imposto, com dinheiro do contribuinte brasileiro. E talvez, nesse momento, Danilo Gentili está se sentindo perseguido ou se dizendo perseguido, talvez até para tirar proveito midiático desse momento, que para ele é importante tirar proveito midiático, né? Porque até a ascensão do filme, a visibilidade do filme cresceu muito depois da polêmica, mas o fato é que possivelmente Danilo Gentili, a batata dele está assando no SBT. Essa aqui, a Daniela Beirute, é a que está mais próxima de mim aqui, a filha de Silvio Santos, criticou Danilo Gentili. Ela disse, olha, nojo de quem escreveu, nojo de quem produziu, nojo de quem atuou. E a Daniela, ela é simplesmente ex-diretora-geral do SBT. Então, ela não concordou e está enojada com a situação. É bem provável que nos próximos dias a batata de Danilo Gentili no SBT estará assando. O que você pensa a respeito do assunto? Deixa aqui o seu comentário. Se você acha relevante esse assunto, compartilhe ao máximo para que o brasileiro saiba que não é perseguição, não é censura, é respeito à lei brasileira. E a lei foi feita para todos, para artistas, jornalistas, presidente da República, para mim e para você. A lei está aí e é bom ser respeitada. Eu sou Luiz Alberto, esse é meu ponto de vista. Se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo encontro.